Alô, bom dia a todos e todas. Estamos aqui de volta para encerrarmos o módulo Homem, Pensamento e Cultura, abordagens filosóficas e antropológicas. Hoje é a nossa 8ª aula e última desse módulo, mas nós vamos seguir com vocês em outras atividades e posteriormente, quem sabe, com outros momentos na educação. Esperamos até aqui que vocês tenham entendido tudo que nós tentamos passar nesse momento ao longo dessas 8 aulas para vocês, mas nós vamos acabar fazendo aqui uma recapitulação, não é? Vamos fazer uma retomada de contextualizações do conteúdo que nós elaboramos nas aulas anteriores. E aí você vai ter, nesse momento, a oportunidade de rever, reavaliar, requestionar as questões que foram passadas para vocês ao longo dessas 8 aulas. Além disso, nós vamos ter oportunidade, na correção de atividades, de estar revendo pontos essenciais dessa disciplina, como, por exemplo, não é? O que é o devir humano? Né? Qual é a relação do devir com a educação? Como o devir se interrelaciona com a cultura e com a educação? Se nós formos perceber, essas 3 perguntas, essas 3 questões, esses 3 problemas, eles nortearam o nosso curso durante esse período que nós estivemos juntos, não é? No módulo Homem, Pensamento e Cultura. Você vai perceber que nós tivemos como matriz fundamental desse processo o devir. E a partir do devir foi que nós fomos compreender que o devir é aquela matriz transformadora. O devir é aquele gerúndio, é aquele quando, estando, fazendo, aquilo que está sempre em transformação e transformação positiva. Nós vamos entender com o devir humano exatamente aquilo que Nietzsche quis representar com o dorso humano, que nós, seres humanos, não somos imperfeitos, mas sim seres inacabados, que estamos numa construção constante, ou seja, num devir constante, ok? Então, e aí, qual é a relação que nós vamos fazer do devir com a educação? Ora, nós percebemos também, ao longo dessas aulas anteriores, que o ser humano é o único animal que precisa ser educado. Não é? Nós percebemos que todos os outros animais, eles já nascem com instintos e com habilidades pré-determinadas e eles já saem, não é, agindo e atuando no mundo daquele jeito. Mas nós, seres humanos, não. Nós precisamos sermos educados desde o momento em que nós chegamos ao mundo. Como se alimentar, não é? O ser humano é o único animal que não sabe buscar o seu alimento por si mesmo. É necessário que a mãe o conduza a fazer isso, não é? Então, veja que para o ser humano se desenvolver tanto fisiológica quanto intelectualmente, até se tornar um cidadão, um agente social, uma pessoa, é necessário o que? A ferramenta da educação. Essa ferramenta que só nós, seres humanos, temos a condição de administrar, de usar no fazer, no prosperar de uns e outros. E isso é que se dá o devir, não é? Esse prosperar conjunto, este melhorar conjunto. E claro que para que isso aconteça é necessário que haja uma relação direta entre devir e educação. Porque, como vai dizer Santo Agostinho, eu jamais educo para o mal. A educação, ela só pode ser boa porque a educação tem como fim o melhoramento do ser humano em todas as suas instâncias, ela seja fisiológica, seja ela intelectual e seja ela espiritual.
não é? Como o devir se interrelaciona com a cultura e com a educação? Ora, com a educação, nós estamos vendo nesse processo. Agora, com a cultura, como é que o devir vai se relacionar? Nós acabamos de dizer que o devir é essa matéria transformadora que está acontecendo. E a cultura é este movimento social ao qual eu, você, todos nós, seres sociais inseridos em uma sociedade coletiva, em uma sociedade grupal, vamos valorar, não é? Como nós vamos viver dentro dessa cultura, que ritos nós vamos adotar, como nós vamos nos vestir, o que para nós vai ser importante. Veja, por exemplo, o futebol para o brasileiro, a propósito do momento da Copa, não é apenas um esporte, mas é um evento de cultura, na medida em que consegue ligar toda a sociedade nacional pelo laço motivacional da vitória, do jogo. Nós queremos ser hexacampeões, porque nós nos identificamos com esse esporte como sendo a nossa matriz hegemônica. Somos conhecidos no mundo como os melhores praticantes da arte do futebol. E isso faz bem para nós, isso é um valor que nós adotamos, não é? Cultura, natureza criada como ferramenta no processo de construção humana. Por que que a gente vai dizer que a cultura é uma natureza criada? Ou vamos chamá-la também de segunda natureza humana? Ora, nós vamos fazer isso prevendo que o ser humano é o único animal que tem essas duas naturezas. Primeiro, nós nascemos animais fisiológicos, não é? Nós temos todas as competências de um ser vivo, não é? Nós respiramos, nós nos nutrimos, nós caminhamos, não é? Nós sentimos, nós fazemos tudo o que os animais fazem. Entretanto, nós nascemos com a capacidade de pensar, ou seja, com a capacidade racional. Nesse sentido, nós fomos dotados de uma competência não só para viver no mundo, mas de uma competência para pensar e agir no e sobre o mundo. É isso que nos diferencia dos outros animais. Nós, seres humanos, somos a única espécie capaz de viver, agir e interferir no mundo que vivemos, modificando, não é, a nossa própria condição, não é? Nós não agimos como animais instintivamente, ao contrário, os nossos atos são cada vez mais atos reflexivos. Nós devemos sempre refletir acerca de nossas ações. Não é? É nesse sentido que nós vamos entender a cultura como uma natureza criada, porque sem cultura nós não podemos dizer que vai existir o ser humano. Ora, nós vamos lembrar que cultura é uma palavra que se relaciona a cultivo, não é? A cultivo de boas competências, a cultivo de boas ações, não é? A construção do ser humano está sempre inacabada. Olha aqui o nosso Nietzsche voltando. Podemos dizer que ser humano é existir para o devir. Claro, enquanto eu estou sobre a terra, o Milton Nascimento, que vai ter uma música que vai dizer: o mundo lá sempre agirá, em cima dele tudo vale, não é? Então, levando em consideração o Milton Nascimento e a nossa proposição aqui que existir, que ser humano é existir para o devir, nós vamos entender que enquanto nós estamos aqui no mundo humano, no mundo da cultura, no mundo social, nós estamos em transformação e estamos sempre em condição de melhorar a nossa própria natureza e de melhorar a própria conjuntura social a qual nos encontramos. Isto é que caracteriza existir para o devir.
Veja, se nós formos levar em consideração todo o processo científico que se desenvolveu do século XX para cá, nós vamos perceber que houve uma mudança imensa da perspectiva científica sobre o mundo, não é? As próprias máquinas que nós usamos, os próprios inventos, os próprios medicamentos que nós usamos, tudo mudou. Nada no mundo humano é permanente. Tudo no mundo humano se transforma, se modifica. Por isso que ser humano é existir para o devir, ok? Cultura, ferramenta ponte para o devir. Ora, sem eu ter, não é, uma cultura, sem eu ter algum conhecimento, sem eu ter algum viés educativo que me prepare para o mundo social, eu não tenho como prover transformações. Nesse aspecto, a cultura e o devir se retroalimentam na medida em que a cultura fomenta a condição para o devir, para a transformação, e o devir avalia o que nessa transformação tem valor, o que pode ser valorado dentro de um contexto social. Você pode pensar até mesmo que o humano tem uma natureza cultural. O humano se transforma no mundo que ele mesmo constrói, o mundo social, cultural, histórico, o mundo humano. Então veja que aqui na nossa apostila nós vamos ter o entendimento de que esta natureza cultural é a fonte, é a ponte, é o subsídio alimentador para nós vivermos uma sociedade em evolução, não é? Isso, evoluir, esse verbo, não é? Isso é outra característica que vai nos diferenciar de todas as outras espécies. Nós vamos perceber que todas as outras espécies estão fadadas à extinção, mas o ser humano não. O ser humano sempre está evoluindo. Por quê? Quando um momento, não é, ambiental não é favorável, ele intervém naquele ambiente, transforma aquele ambiente para torná-lo aceitável à sua subsistência, para viver nele, não é? Não é a natureza que determina como o homem vive, mas é o homem que determina como ele vai viver dentro do contexto natural. Ou seja, a natureza humana, essa segunda natureza criada, a cultural, ela domina a primeira natureza. Ela comanda os caminhos, as veredas por onde o homem vai viver no mundo natural. Justamente porque o seu mundo não é apenas um mundo natural, mas ele é um mundo social, cultural e histórico. Ser humano, ser simbólico e ao mesmo tempo ser natural. Por que nós vamos afirmar que o ser humano é ao mesmo tempo simbólico e natural? Nós vamos partir da seguinte afirmação: não existiu nada que o homem tivesse produzido efetivamente que antes não lhe tivesse partido da ideia, que antes não lhe tivesse sido um sonho, não é? Se nós formos observar os filmes de ficção dos anos 50, lá no século XX, você vai observar que a primeira jornada nas estrelas era já uma vivência que nós podemos dizer que é esse mundo tecnológico que nós estamos vivendo, não é? Tem um livro... Ratei, me esqueci o nome do livro, mas vou lembrar. Vou já lembrar e passar para vocês o nome desse livro, que é muito interessante, porque ele vai contar... É Admirável Mundo Novo. Pronto.
é O Admirável Mundo Novo. Esse livro, ele mostra como era a vida das pessoas numa era tecnológica, só que esse livro ele foi escrito lá na década de 50. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que a ficção, que a arte, elas imaginam um modo de mundo, um modo de vida, que posteriormente se realiza, se efetiva, não é? Veja que muitas coisas no mundo humano antes partiram da arte, partiram do simbólico, partiram do sonho. Por exemplo, até a preservação, quando a gente está estudando, né? A preservação das cenas dos crimes, a gente assistindo aqueles seriados, Investigação Discovery, né? A gente assistindo esses seriados, a gente vê que há toda uma parafernália para se preservar a cena do crime. Onde é que surge aquilo? Aquilo vai surgir de um artista fotógrafo francês que viveu também lá no comecinho do século XX, final do século XIX, século XX, e que ele fotografava as ruas de Paris. Só que ele fazia isso quando as ruas estavam desertas, na madrugada. Ele fazia isso porque ele podia ver, sem o movimento das pessoas, detalhes que ninguém via. E ele colocou isso, fez uma exposição sobre isso. E aí, o que foi que a ciência criminal fez? Adotou isso e se transformou nisto que nós conhecemos como preservação da cena de um crime. É interessante, então, nós percebermos que tudo no ser humano tem simbologia, tem significado, mas não foge no aspecto natural, porque tudo que o homem sonha só é possibilitado de ser efetivado no mundo natural, no mundo social, no mundo em que nós existimos, no mundo em que nós vivemos. Daí voltamos à bela expressão de Hannah Arendt, não é? A condição humana é viver no planeta Terra e não em qualquer outro lugar. Podemos afirmar que o devir humano é ao mesmo tempo devir natural e cultural nesse aspecto. Devir humano, linguagem e educação. A educação é uma ferramenta, já dizíamos isso, utilizada pelo ser humano a fim de modelar e transformar as práticas humanas, no sentido de aprimorar e melhorar o desempenho humano nos ofícios funcionais e no convívio social. E aqui a gente já começou nessa unidade, quando a gente estava estudando isso, a perceber que a educação, ela não se limita apenas ao aspecto formacional ou apenas para desenvolver uma aptidão, uma habilidade no indivíduo. A educação, ela tem primordialmente que atender à formação do caráter humano. Não adianta eu saber trabalhar se eu não tenho ideia do que significa compartilhar. É isto que vai dizer, não é, que a educação, ela tanto se preocupa com o convívio social, quanto com os ofícios funcionais. E, professora, o que é que a linguagem tem a ver com isso? Ora, a linguagem é o meio que nós, seres humanos, descobrimos, inventamos, não é? Nos conservamos nesse meio para comunicar nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas ideias e observarmos fatos. A linguagem também é aquela forma de existir no mundo como significante. Ora, nós vamos perceber também que a linguagem, ela não se restringe só ao ato de falar. A linguagem tanto é verbal quanto ela é não verbal. Muitas vezes uma pessoa, o olhar de uma pessoa calada está dizendo muita coisa, ou que está agradável ou que não está agradável. Isso nós vamos ao longo da nossa vida perceber friamente, com tranquilidade, não é? Então, devia educação e linguagem, a prova da intrínseca relação, ó. Não há
dissociação intrínseco, não é, entre educação e o devir, segue da seguinte afirmação kantiana: a educação transforma a animalidade em humanidade. Ora, se não fosse para nos tornarmos melhor, não teria necessidade de nós nos educarmos. Se não fosse para você, meu aluno, minha aluna, melhorar aí no seu trabalho na escola, melhorar como parceiro na sua família, melhorar como agente social, não precisaria estudar. Você, ao estudar, você está vivenciando todas essas competências, porque você exercita o respeito entre as pessoas, realizando no mundo do trabalho aquilo que você realiza, deseja que seja realizado no seu mundo pessoal. Devir, educação e linguagem. A transformação e o aprimoramento do ser humano necessita passar pela educação, mas esses dois processos tornam-se possível somente no contexto de uma comunidade linguística. Transformação e aprimoramento do ser humano, não é? Baseados pela educação, não é? Eles fazem parte e só são possíveis dentro de uma comunidade linguística. E o que isso quer dizer? Que o ser humano, ele tem que se educar entre humanos. O ser humano, para melhorar, ele tem que melhorar entre humanos. O ser humano não pode se educar sozinho, não é? Enfim, a transformação, ela só é possível se eu entender, não é, que eu vou usar o resultado dessa transformação dentro de uma comunidade linguística. É só quando isso vai ser possível, não é? Eu não tenho condição, não é, de realizar transformação se não for em grupo. Não é possível se não for em grupo, tem que ser em grupo. A educação do ser humano só é educação quando ela está entre outros seres humanos semelhantes e iguais. Agora, o que nós vamos entender por isto aqui? Comunidade linguística. Ora, comunidade linguística é aquele conjunto de pessoas que consegue se compreender através de uma linguagem determinada, não é? Ao expressar o que eu penso, eu estou querendo garantir a aceitação. Essa é a primeira coisa. Quando alguém fala, a primeira coisa que ela quer é que o seu discurso seja aceito. Agora, a linguagem, então, ela é para ser dita de qualquer modo? É para ser usada em qualquer lugar? Não. Não é uma criança de 5 anos, não participa de um debate político. Os seus pais é que vão defender os interesses daquela criança, não é? Então, veja que nós vamos entender que comunidade linguística, o nome está dizendo comunidade, é um grupo restrito de pessoas. Essa comunidade linguística, as pessoas têm que ter razão, elas têm que ter conhecimento da norma lógica do falar, elas têm que conhecer os códigos gramaticais e elas têm que ter capacidade de legislar, de votar. É isso que vai identificar uma comunidade linguística. Linguagem, devir e educação são processos que transformam-se a si mesmo em função um do outro. É aquela retroalimentação que nós falávamos no começo. Quando nós estamos aqui falando em devir, educação e linguagem, uma coisa está interferindo na outra. O devir é transformação, ok, mas para eu transformar, eu preciso educar a sociedade, para eu modificar, não é? E como é que eu opero essa comunicação? Através da linguagem.
A linguagem pode ser verbal ou não verbal, que é a linguagem de sinais. E também ela pode ser, a gente pode até acrescentar aí, linguagem corporal, certo? Então, a linguagem, ela tanto é verbal quanto não verbal. Agora, e a língua? A língua é um conjunto de símbolos codificados utilizado em determinada sociedade. Ora, nós vamos ter que aqui no Brasil nós falamos português, mas lá na Espanha se fala espanhol, na Inglaterra se fala inglês. Então, o que acontece? A linguagem, ela é universal. Toda comunidade humana, ela é dotada de linguagem. Todo ser humano nasce, não é, com aparelho fonador adequado para a fala, para a linguagem. Agora, a língua é específica de cada povo. A língua é aquilo que nós podemos dizer, ela é setorial, porque cada país vai ter a sua língua, vai ter sua identificação. Bom, o significado, agora nós vamos falar da unidade 3, lembrar que nós falávamos de devir humano, trabalho e educação. Veja que a educação não deixa de fazer parte basilar de todo esse processo de devir, de todo esse processo de transformação. Mas e agora nós entramos aqui com o trabalho, não é? A gente lembra que a palavra trabalho, ela estava relacionada a sofrimento. Ela é derivativa, não é? Possivelmente de um instrumento de tortura chamado tripaliare, não é? Que era usado para torturar as pessoas na Idade Média, lá na Idade Antiga, na Idade Média. Então, sempre se vai ter que o significado etimológico da palavra trabalho tem a ver com sacrifício, com dor, com sofrimento, não é? Temos também que levar em consideração, ao recapitular essa unidade, a diferença entre trabalho e emprego. Trabalho é toda atividade que o ser humano exerce, independentemente dela ser regulamentada pelo governo, independentemente dela ser remunerada. Toda atividade que um indivíduo realiza, o ato de limpar uma casa, o ato de ensinar uma criança na sua casa, isso tudo é trabalho. Emprego é aquilo que nós vamos ter como formal, onde você ou é concursado ou tem sua carteira assinada. Isso é emprego. Uma coisa, né, é o trabalho, bem entendido, que não é o mesmo que emprego. Ter emprego significa ocupar o cargo ou um posto de trabalho socialmente reconhecido. Veja que por muito tempo o trabalho doméstico, ele não foi socialmente reconhecido. As pessoas trabalhavam umas nas casas dos outros sem ter, não é, a carteira assinada. Hoje em dia isso não se sustenta mais. Hoje em dia toda pessoa que vai fazer um trabalho doméstico, ela tem que ter sua carteira assinada, né? Unidade 4, devir humano, valores e educação. Educação como formadora de habilidades, nós vamos voltar a esse ponto, e educação como formadora de caráter. Né? A educação como valor. Valor possui significado simbólico. São referências simbólicas, olha nós aqui, pelas quais você dá ou não importância ou peso às coisas, às pessoas, às ideias, às ações e aos acontecimentos. Não é? Isto é valor. Isto é relacionar a educação ao valor. Como é que eu sei que eu estou fazendo uma referência simbólica? Ora, eu sei por aquelas minhas escolhas que eu faço, não é? Como é que eu valorizo o conhecimento? Como é que eu valorizo o ato de estudar na minha vida? Qual é o papel que o conhecimento tem na minha vida? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, como estudante, como profissional da educação. Porque se eu não atribuir
um valor simbólico a isso, eu não tenho condição de transmitir a educação como um valor positivo para a sociedade. Ora, como é que eu vou educar uma criança que está chegando ao mundo, não é? No sentido dela valorizar o conhecimento, se ela nunca me vê envolvida com conhecimento? Nós temos no Brasil, não é, uma deficiência com relação à leitura. É pouco o número de leitores no Brasil, mas se a gente para pensar, quantos de nós dentro da nossa casa observou nossos pais, nossos irmãos mais velhos lendo, nossos parentes de um modo geral lendo? Nós vamos perceber que muitas vezes não há tempo para isso, ao contrário, acontece muitas vezes da pessoa estar aqui no canto com o livro, para de ler esse livro, vai lavar uma louça, vai arrumar uma casa, porque acha que o trabalho físico, que a força é mais dignificante que o trabalho intelectual. E isso não pode, não é? Tem que haver aí um equilíbrio. E o conhecimento, ele tem que ser valorado de um modo que eu entenda que a partir dele a sociedade prospera. Sociedade só pode ir para frente, se desenvolver, se ela agregar valores, se ela tiver valores científicos, se ela tiver valores literários, não é? Enfim, ela tem que valorizar a cultura. A gente também tem que dizer que os valores são construídos social e culturalmente. E você participa da construção e da transformação deles, aceitando ou não os valores ensinados. Aí nós vamos ter aqui que a cultura, né, ela é vizinha daquilo que nós vamos denominar de transgressão. Ora, professora, mas transgredir é ruim. Não, nem sempre. Transgredir é uma coisa muitas vezes positiva. Veja que na ciência, se Galileu Galilei não tivesse transgredido, nós não teríamos avançado, nós não teríamos a teoria da relatividade, não é? Mendel, quando lá dentro dos mosteiros faz as suas pesquisas escondidinho, está fazendo uma transgressão. Mas se não fosse Mendel, nós não teríamos aí a teoria celular, não é? Então, veja que aqui chama atenção para os valores que são ensinados, não é? Na medida em que esses valores, eles também podem ser questionados. Isto aí que também vem indicar o que é o devir. Eu questionar e não só seguir uma coisa do mesmo modo. A situação tem que ser a seguinte: existe a realidade social, mas até que ponto essa realidade social está respondendo às necessidades humanas? Se eu tiver uma resposta mais satisfatória, ótimo, o curso segue. Se não, eu tenho que pensar o que é que não está bom e encontrar uma fórmula, um meio para modificar estes valores que estão sendo ensinados. Valor ético e moral. O comportamento considerado correto para a vida social é chamado de moral e a valorização da moral é chamada valoração ética, né? Quando a gente diz assim, olha, se não puder colaborar, não atrapalhe, que está de bom tamanho, a gente não para pensar no que tem de ética nisso, mas tem uma ética muito boa, que é a seguinte, uma ética não, uma moral, digamos assim, muito boa, que é a seguinte: se eu não posso fazer, eu vou deixar, não é? Quem pode agir. Se eu não posso, né, uma coisa bem aristotélica, ser feliz naquele contexto, eu vou permitir que outros sejam. Como? Não interferindo na felicidade do outro, não é? A não ser, aí vai ter toda uma teoria sobre teleologia que não cabe entrar aqui. Mas, ora, só o fato de eu permitir que as pessoas se desenvolvam, eu já estou contribuindo
bastante para a moral e para a ética. Agora, professora, a ética é só isso? A ética é só código? A ética é só respeitar o outro? Não. A ética é uma matriz de reflexão subjetiva primordial para o desenvolvimento humano. Eu não posso falar de ética se eu antes não passar por um processo de reflexão, de autoconhecimento, de autoinvestimento pessoal, para eu entender como é que os meus princípios podem ser operacionalizados na sociedade, não é? Política devia educação e cidadania. Nós vamos aqui destacar a educação como a malha central que possibilita a formação da cidadania. É o que nós estamos vendo desde a primeira unidade. Se eu não tenho educação, eu não tenho desenvolvimento para a cidadania, para a sociedade, para a política. É por isso que a educação é a malha central que possibilita a formação para a cidadania. A educação também é isto que eu posso chamar de motor da transformação. Quando eu educo, eu alavanco, eu dou condição da pessoa se transformar e transformar o mundo à sua volta. A educação é a abertura originária para a formação da ação política. Ora, o que é essa abertura originária? É aquela abertura primeira, é aquela abertura inicial que dá condição para toda uma formação e ação política dos agentes sociais, não é? Você se torna cidadão pela participação e pela responsabilidade que tem com as coisas públicas, mantidas ou não pelo Estado, pertencendo a todos os cidadãos. Ora, imagine só, se eu me educo para me tornar um cidadão que age dentro da sociedade, a primeira coisa que eu tenho que entender nesse contexto é que eu tenho responsabilidade. Eu não posso me educar e não me responsabilizar e me manter indiferente. Isso não pode acontecer. E por que isso não pode acontecer? Porque na medida em que eu sei, na medida em que eu tenho conhecimento das situações, eu sou obrigado a agir. Se eu não agir, alguém vem, age no meu lugar e essa ação pode não ser boa para mim, nem para as pessoas que dependem daquele modo de vida que eu acho que é adequado. Então, veja, ser cidadão é estar ciente da sua responsabilidade, não é? E a primeira coisa que eu vou ter que me responsabilizar é com as coisas que são públicas, não é? Entendendo que isto que é público eu uso em determinado momento e em seguida vem outro e utiliza a mesma coisa. Desse modo, eu não posso passar ao largo da ideia de que a coisa pública, ela é pública, mas ela não é para ser estragada. Ela é para ser usada com critério, ela é para ser usada com normatização. Portanto, a coisa pública me chama para o uso moral dessa coisa, que não é minha, mas é de todos, não é? Na escola, homens e mulheres vivenciam o mundo próprio, o mundo dos outros e compartilham, pensam, imaginam, planejam, criam outros mundos possíveis juntos no diálogo. Bom, vamos voltar aqui. Se tem uma coisa que mais envolve e mais chama para a responsabilidade, é a escola. A escola é esse nosso espaço obrigatório para a educação. Nós falávamos anteriormente que a escola, a educação, ela tanto é formadora de ofícios quanto ela é formadora de caráter. Dentro da escola, que é o lugar público e o lugar obrigatório da educação, eu vou ter a possibilidade de exercitar
o ensino e o aprendizado do melhoramento do caráter. Entretanto, esse espaço da escola, ele é um espaço primordialmente utilizado para desenvolvimento de determinadas habilidades, de determinadas competências que formam o cidadão para a sociedade, não é? Daí aqui, o que eu chamo a atenção nesse slide é que a escola não é o lugar para o isolamento. Olha aqui o que é que ela tem, nem para a exclusão, na medida que a escola é o lugar para se compartilhar, é o lugar para se estar junto, é o lugar para se dialogar. Eu gosto sempre de lembrar de Platão. Era Platão que dizia, né? Que Platão dizia não, ele fez. Platão só escreveu diálogos. Não existe educação solitária. Eu me educo se eu viver para a sociedade, não é? Como é que a LDB vai trabalhar o vínculo trabalho e educação? O ensino escolar deve ser o elemento de troca constante com as experiências sociais. Assim, o artigo 3º, inciso 11 da LDB, exige a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Ora, o meu local de trabalho, nesse sentido, é um lugar também para eu ensinar e para eu aprender. Nas vivências escolares, você também experimenta a participação em espaços de convivência. A escola é um espaço constituído de uma multiplicidade de espaços de convivência. Claro, você vai perceber que a escola ela é totalmente subdividida. Tem as salas de aula, tem o refeitório, tem o espaço para o recreio das crianças, não é? Tem secretarias, diretoria, mas nesse espaço ninguém trabalha só. Todos trabalham conjuntamente, não é? Concluindo, nós vamos dizer que o DEVI, então, é ação e transformação contínua, cuja ferramenta principal é a educação. Então, DEVI, notem isso nos seus cadernos. DEVI, ação é igual a ação e transformação contínua, cuja ferramenta principal é a educação. A educação deve ser vinculada e aliada do trabalho na medida em que o trabalho também é um modo de educar. O trabalho também é um modo de educar. Acho que essas conclusões vocês devem anotar separadamente, porque vocês utilizarão isso não só para esse módulo, mas em outras circunstâncias. Educar pelo trabalho e para o trabalho é um ato que se dá por meio da linguagem. A linguagem é o meio de comunicar intenções, desejo e também de significar, valorar o mundo. O mundo humano se faz pelo laço invisível da educação. E o melhor de tudo isso, que na era tecnológica, esse laço é extremamente longo e invisível, porque realmente nós não percebemos quanto de geração após geração nós estamos educando. Na medida em que hoje, com a era tecnológica, o que é ensinado hoje se expande, tanto geograficamente, territorialmente, quanto se expande temporalmente, fortalecendo mais ainda esse laço. Assim, nós vamos encerrar a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado esse módulo, tenham aprendido e que tenham, sobretudo, compreendido a educação como essa ferramenta basilar para o DEVI e para o trabalho. Meu muito obrigado, agradeço a todas e vamos nos encontrar ainda no chat para nossas atividades. Obrigada e tudo de bom.